Meus caros, reconhecendo, embora que este vídeo tem como base o infortúnio de aquela jovem de 21 anos ter falecido ontem, não por ser filha do Tony Carreira, mas qualquer jovem de 21 anos não merece morrer num desastre de automóvel, ainda por cima estúpido e se calhar alta velocidade, não sabemos, mas que realmente cada peça ficou para o seu lado, não há dúvida que a velocidade não era baixa. Não posso negar que esse facto me chocou imenso e que nenhum jovem realmente merece ter uma morte destas. E bem sei que há centenas de jovens que até morrem muito mais novos, vítimas de outras doenças e outros acidentes. Mas é claro que isto é muito mediático e estas coisas têm este efeito. Colocam-nos os pés na terra e desta vez não vou dar uma aula de física, muito menos de matemática, mas vou-vos dizer, com base na ciência conhecida até agora e com algumas limitações, como vão ver a seguir, que a distância de segurança que nós devemos deixar para o carro da frente ou para um obstáculo que possa ocorrer na estrada depende imensamente de dois grandes fatores. Primeiro, a velocidade do carro e depois do atrito que as rodas do automóvel conseguem produzir no pavimento. Tudo isso é muito variável, portanto estamos a falar de muitas variáveis, portanto só poderemos falar em modelos matemáticos. Olha, como as alterações climáticas, por exemplo, ou como a propagação de um vírus. Ninguém sabe como é que isso vai acontecer, temos apenas modelos matemáticos que nos podem dar uma pista, mas essa pista pode ser falsa e, portanto, eu vou deixar-vos aqui apenas uma média daquilo que nós podemos esperar, mais coisa, menos coisa, da distância de travagem que é necessário, que vamos precisar de guardar se não quisermos embater no veículo ou no objeto que subitamente nos apareça pela frente. Ora bem, e isto é dirigido mais aos jovens que se metem dentro dos carros. Eu também já fui jovem, também fiz muita asneira, também andei muito acima do excesso de velocidade e na altura pensava que não havia problema nenhum, mas realmente ele estava lá. Eu tive a sorte de fugir a vários problemas que me aconteceram, não foram muitos, mas foram 3 ou 4, onde podia ter ficado em cada um desses 3 ou 4, felizmente não para mim e infelizmente para os meus inimigos, não fiquei lá. E vou dizer a vocês, jovens, que nós temos, quando vamos a conduzir, nós não somos deuses e não controlamos as variáveis todas, nós não controlamos nem uma pequenina parte das variáveis que estão a funcionar naquele preciso momento. Por exemplo, quando desfazemos uma curva, nós temos uma visibilidade muito reduzida, não é? Quando nós atacamos uma curva, não vemos praticamente nada do que vem a seguir. A não ser que estejamos em autoestrada, mas aí as curvas têm um raio muito mais longo. Mas se for numa estrada convencional, numa estrada, enfim, no interior, as curvas não nos permitem ver para além de 20, 25, 30 metros no máximo. Quero-vos dizer, desde já, que se forem a 60 km a hora, só por sorte conseguem parar nesses 30 metros. Portanto, quando nós fazemos uma curva, nós já estamos a ter a nossa integridade física e o do material que temos nas mãos em risco. Nós nunca nos lembramos disto, nós entramos no carro, vamos por aí fora, vamos curtir, estou-me a pôr no vosso lugar, porque eu já fiz isso tudo. E, portanto, a única coisa de que não nos lembramos é de que pode existir um obstáculo à nossa frente ou o próprio carro pode avariar. Por exemplo, podemos perder a direção. Lembro-me uma ocasião, ia mais 4 amigos meus de táxi, na Rifana, íamos 4 pessoas e cada roda do táxi foi para o seu lado. O homem ia devagar e, portanto, não aconteceu nada, subiu só um montinho de terra e ficámos. Agora imaginem que íamos a 120 km a hora. Portanto, avarias acontecem, é a primeira coisa que vos quero dizer. Um carro não é uma máquina infalível, aliás, não há máquinas infalíveis, todas elas têm avarias e algumas são súbitas, por problemas com o material, porque o carro bateu num passeio uns quilómetros antes e ficou uma fissura. Há uma infinidade de problemas que, não se manifestando logo, podem manifestar-se com a fadiga do material a seguir. Isto é a mecânica, a engenharia mecânica, tudo isto está estudado, tudo isto tem coeficientes, não vamos entrar por aí. Agora, a verdade é esta, entramos dentro de um carro e mesmo que ele seja novo, mesmo que esteja a sair do stand, problemas podem ocorrer, nada é perfeito. Mas um problema é comum a todos, velhos ou novos, a sair do stand ou com 20 anos de idade. É uma necessidade premente de travar. E quando nós vamos muito bem a conduzir e vemos uma necessidade premente de travar a fundo,
porque nos aparece um trator pela frente, uma criança a correr, a atravessar a estrada, uma árvore que caiu, já me aconteceu isso, um poste de eletricidade caiu à minha frente uma vez, eu tive que fugir para uma vereda que havia, felizmente não tive problemas, mas foi uma reação de menos de um segundo. Portanto, podem ocorrer centenas de coisas que felizmente não são comuns, mas que ocorrem, de vez em quando ocorrem, e quem anda na estrada durante muitos anos e fazendo milhões de quilómetros, certo e sabido que isso vai acontecer. Isto é como o caso dos motares. Eu também andei de moto toda a vida, agora não ando, claro, porque eu sei que, mais cedo ou mais tarde, o motar vai cair. A moto tem 2 rodas e um dia ela vai cair. Quem comprar uma moto tem que perceber isto. Eu um dia vou cair. Pode a culpa não ser minha, pode ser o carro da frente que travou a fundo e eu não estava a contar, mas que vai cair, vai. Não há nenhum motar que nunca tenha caído. Portanto, tem que estar preparado para isto. E é certo que quem compra uma moto lembra-se de tudo, menos disto. Os carros é igual. Nós entramos dentro de um automóvel e sabemos como entramos, mas nunca sabemos como é que saímos. Sem querer dramatizar, porque todos nós temos que andar de carro, obviamente. Sem querer fazer como fazem estes desgraçados com o vírus. Não, nada disso. Nós temos que andar de carro. Agora, há uma coisa que é verdade. Os jovens, e eu digo porque também já o fui, não se lembram de um pequeno pormenor que pode determinar a sua vida. Já nem digo da sua constituição física. Uma perna partida, um braço partido, fica no hospital 15 dias, fica no hospital um mês. Não, estou a falar da vida mesmo. Ou então de ficar numa cadeira de rodas para toda a vida ou numa cama, que é bem pior. A questão é, portanto, esta. Quantos metros é que nós precisamos de ter à nossa frente de espaço vago, espaço livre, para podermos, travando a fundo, não bater no obstáculo que vem à nossa frente? Ora, isto depende de várias variáveis. Primeiro e acima de tudo da velocidade. Segundo, do atrito que o nosso veículo faz com o alcatrão, com o piso, que neste momento estivemos a pisar. E depois muitas outras variáveis também, mas essas influem menos. O peso do carro, o tipo de pneus e uma outra coisa muito importante, se o piso está molhado ou se não está molhado. Então, basicamente, quando vamos a conduzir e vemos um obstáculo à nossa frente e temos que travar imediatamente, há 2 componentes básicas neste processo. Primeiro, o tempo que nós demoramos desde que vemos o obstáculo até que conseguimos carregar no travão. E isso, pelas tabelas internacionais, para uma pessoa normal, enfim, andará por volta dos 0,75 a 1 segundo. Quem tiver pouca prática e estiver mais distraído vai demorar até mais do que 1 segundo. Quem estiver com muita atenção ao que se passa à sua frente demorará no mínimo 75 centésimas de segundo. Portanto, 0,75 do segundo. Ou seja, logo isso, dependendo da velocidade a que vai, por exemplo, se for a 60 km a hora, estamos a falar de 16,7 metros no processo. Portanto, desde que nós vemos o perigo até que conseguimos travar a fundo, tirar o pé do acelerador e levar o pé ao travão e carregar até ao fundo, isso são a 60 km a hora, são 16,7 metros. Portanto, estamos a falar de 1 segundo em média. Agora, se multiplicarem isto por 2, acontece que a 120 km por hora nós vamos demorar 33 metros até conseguir carregar no travão a fundo. Se formos a 180, é 3 vezes 16, 45, 46, 47 metros que o carro anda até nós conseguirmos dar a ordem para ele parar. Portanto, vejam o que é que estamos a falar. Estamos a falar logo de, por exemplo, se formos a 180 km a hora, que numa autoestrada há muita gente que a dá a essa velocidade, estamos a dizer que 50 metros o carro andará livre antes de nós conseguirmos carregar a fundo no travão para ele começar a travar. Agora vamos ver quantos metros é que ele ainda vai ter que percorrer até conseguir parar. E aqui surge-nos o problema que surge a todos os cientistas, todos aqueles que trabalham com ciência. Só podemos trabalhar com modelos matemáticos. Há tanta variável que é impossível estar a discriminar cada uma delas para cada ponto. Em geral, por exemplo, o piso
O piso, mesmo que seja a mesma estrada, o piso aqui não é exatamente igual ao piso daqui a 500 metros. Uma curva não é igual a uma reta, uma subida não é igual a uma descida. Portanto, tudo isso tem a sua interferência e grande. Por exemplo, o coeficiente de atrito pode fazer com que a velocidade se prolongue, não é? Enquanto o carro não consegue travar e, portanto, a distância de travagem seja, por exemplo, o dobro. Imaginem, por exemplo, que a estrada é gelo, tem um atrito quase nulo. Vocês bem podem travar, porque o carro vai seguindo o seu destino e não quer saber de vocês para nada. Ora bem, agora imaginem um piso muito rugoso, aí, claro, gastando o pneu imediatamente, mas o carro trava muito mais rapidamente. E com os novos sistemas da ABS, em que o pneu vai rodando, não é? Para e roda, para e roda, para e roda várias vezes por segundo, o que é que acontece? Não queima a borracha sempre no mesmo sítio e, portanto, vai sempre selecionando troços diferentes da borracha, de maneira que a borracha nunca aquece demais, nunca lança aquele fumo, quer dizer que ela já se transformou em gás e, portanto, o pneu não aquece tanto e adere mais ao solo. Portanto, o ABS faz com que a travagem seja mais eficaz e a distância seja menor, a distância de travagem. Mas, salvaguardando tudo isto, e com esta fórmula que está aqui em cima, que é uma fórmula empírica, aliás há duas, vou colocar as duas, são duas fórmulas mais ou menos empíricas relativamente ao nu, que é o coeficiente de atrito. Nós aí percebemos que, dependendo exatamente desse nu, que é impossível de dizer com rigor, só depois de medir, só depois de ir lá ao sítio, depois de um acidente vai-se medir, tal, os peritos de seguro fazem isso. Agora, nós a conduzir nunca saberemos qual é o nu, qual é o coeficiente de atrito do asfalto entre a borracha e o pneu e o asfalto, portanto nunca saberemos isso, mas vamos optar por uma média que é considerada nas tabelas internacionais como sendo uma média aproximada do somatório de tudo, portanto do integral de tudo, que é 0,72. 0,72 é uma média do coeficiente de atrito num piso normal, nem autoestrada, nem a estrada aí de terreno de alcatrão metido às pasadas, portanto, digamos, é uma média. Vamos considerar então para os nossos cálculos próximos que nu, o coeficiente de atrito, é 0,72. Assim sendo, se formos a 60 km a hora, nós vamos demorar 16 metros, já vimos, a fazer a mudança do pé do acelerador para o travão e carregando a fundo, portanto logo aí são 16 metros. E quanto é que vai o carro andar até parar? O carro vai andar até parar 20 metros, de acordo com estas fórmulas que nós adotamos e que são adotadas internacionalmente. Portanto, se formos a 60 km a hora, certo e sabido que em menos de 36 metros, vá lá, 35 números redondos, nós não paramos. Imaginem, 60 km a hora é uma velocidade baixíssima para os nossos dias. Ninguém anda a 60 km a hora, só se for dentro do trânsito numa cidade que aí não pode andar mais. Agora, em estrada livre, quem é que anda a 60 km a hora em estrada livre? Pois bem, se andar a 60 km a hora em estrada livre, vai precisar de 30 metros, números redondos, para conseguir parar o carro. Já imaginou? 30 metros. Pois bem, e se for a 90 km por hora, que é a velocidade máxima permitida nas estradas nacionais? Se for a essa velocidade, o seu tempo de reação, o tal segundo de reação, vai fazer com que o carro se movimente mais 25 metros até começar a reduzir a sua velocidade. E depois, a distância que vai ser necessária para o carro se imobilizar a seguir são mais 45 metros. Portanto, no total, nós temos 70 metros. Se o meu caro leitor e espectador for a 90 km por hora, saiba que vai necessitar de mais 70 metros para parar a sua viatura. E se for a 120 km por hora? Bom, a 120 km por hora, com um carro normal, claro que o peso do carro está aqui metido nestas aproximações todas, estamos a falar de carros normais, vai demorar 33,3 metros até conseguir carregar no pedal de travão até ao fundo e depois necessita de mais 80 metros para que o carro se imobilize, num total de 113 metros,3, número redondo, 113 metros, ou seja, se for a 120 km a hora, o meu caro leitor vai precisar de 113 metros até que o carro pare. 113 metros.
não sei se consegue ver tão longe de 113 metros, portanto, logo aí já temos um grande problema. Se for numa curva, não vê de certeza, mas também ninguém faz curvas a 120 km a hora, tem que ser uma curva larga. Se for a 150 km por hora, e aí já estamos acima de qualquer limite de velocidade, mas que sabemos que nas autoestradas é uma velocidade banal, o condutor precisa de 41,7 metros até conseguir carregar no pedal do travão, e depois o carro prosseguirá durante mais de 125 metros, meus caros. 125 metros, num total de 166 metros,7, número redondo de 165 metros, para que o carro consiga parar. A 150 km por hora, o meu carro precisa de 166 metros, números redondos, para conseguir imobilizar o carro. Se for a 180 km por hora, que também se vê bastante nas autoestradas, precisa de 50 metros até carregar no travão e depois mais 180 metros até que o carro consiga imobilizar-se, num total de 230 metros, meu caro. A 180 km a hora vai precisar de 230 metros até que o carro finalmente pare. 230 metros é uma enormidade. E se for a 210, bem sei que não é uma velocidade normal, mas também sabemos que muitas vezes vamos um bocadinho acima da velocidade e há quem passe por nós a abrir, portanto esses vão acima de 200. Quem for a 210 vai precisar de 58,3 metros, 58 metros até carregar no travão ao fundo e depois mais 245 metros até o carro parar de vez. Isto contando com as condições normais, 0,72 de coeficiente de atrito, normal, e que um carro pese na ordem normal também dos seus 700 a 900 kg, por aí. Acima de 45 km por hora há tabelas diferentes, mas eu já estou nessas novas tabelas para velocidades superiores a 45 km por hora, porque nós não estamos a falar de uma parábola, enfim, não quero transformar isto numa aula de matemática, não é uma parábola perfeita, é uma parábola com uma reta ou com uma assíndota assim mais, enfim, no final da parábola ela não sobe, digamos, exponencialmente, mas sobe de acordo com uma progressão linear. É entre as duas coisas, não é? Há uma correção quase quilómetro a quilómetro por aí cima, pelo menos são os testes que nós temos empíricos, são os testes que se fazem em circuitos de automobilismo. Portanto, quem for a 200 km por aí, numa autoestrada, vai precisar cerca de 300 metros. E isto tem que estar com muita atenção para travar logo que veja o obstáculo. Porque senão, cada segundo que passar, olhe, são mais 58 metros que anda para a frente. Portanto, veja que loucura que isto é. Meus caros, estes cálculos foram feitos para piso seco, para um piso normal, como vos disse, com NIU de 0,72, coeficiente de atrito, o que não é verdade se a estrada estiver molhada. A água funciona como um lubrificante, fazendo baixar imenso este coeficiente de atrito, fazendo com que ele facilmente baixe para metade, portanto 0,72 para metade disso, o que faz com que a distância até parar seja o dobro. Estamos a falar de uma parábola em termos de velocidade e distância de travagem, mas como no denominador está apenas uma função linear, não é? Estamos a falar duas vezes a aceleração da gravidade, que é 9,8 metros por segundo quadrado, segundo a lei de Newton, vezes o coeficiente de atrito, portanto isto é linear, ou seja, se este produto baixar para metade por via do coeficiente de atrito baixar também para metade, com a água, então a distância automaticamente vai para o dobro. E assim sucessivamente. É muito fácil conseguir-se um coeficiente de atrito com estrada molhada da ordem de metade, de 0,36, 0,35 por aí. Como vos disse há pouco, imaginem um gelo, uma estrada de gelo, aquilo não tem atrito praticamente nenhum, portanto o carro nunca mais para, ok? Quer vocês travem, quer não. Portanto, esperando que, pedindo desculpa pelo comprimento deste vídeo, mas esperando também, isto foi uma conversa, falámos em vários assuntos, esperando também sensibilizar especialmente os jovens para esta problemática, para este perigo, que é um perigo muito grande. Eu me despeço até ao próximo vídeo e
tenham em atenção o que se passou esta noite, mais uma vez não por ser filha do Tony Carreira, mas por ser uma jovem de 21 anos. E nós não queremos que os poucos jovens que nós temos neste país com 21 anos acabem a sua vida numa estrada. Muito obrigado e até à próxima.